Então, na verdade, a gente pergunta sobre toda a rotina, desde o horário que a criança acorda, né, até a hora que se ela tira soninho durante o dia, a alimentação, o sono, qual a qualidade desse sono. A gente faz inúmeras perguntas para conseguir montar um protocolo adequado para essa criança, né? Qual é o horário que ela tem, um horário de alerta, qual é o horário que ela fica mais disposta durante o dia. Uhum. Na verdade, Juliana, a gente faz todas essas perguntas, que são muitas, inclusive da parte comportamental da criança e da família, porque é muito importante a gente entender quais são as dificuldades e os enfrentamentos da família, como eles se sentem, se eles estão felizes, se eles estão bem, se eles aceitam toda essa situação, né? Como que tá? Como que essa família tá feliz? Tá tudo bem? Olá, estou entrando ao vivo agora para mais uma live. Hoje nós vamos fazer uma live com a Marcela Oliveira, sócia da clínica Follow Kids no Rio de Janeiro, e a gente vai falar sobre protocolo do teleatendimento na fisioterapia neuropediátrica. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre como é que é feito esse protocolo e como é que como é que está acontecendo nesse dia a dia lá na clínica, né, na Follow Kids, que é uma das maiores clínicas de fisioterapia neuropediátrica do Rio de Janeiro. Eu gostaria de avisar a todos que esses vídeos ficam depois no IGTV e que também depois elas vão para o YouTube, e que, como eu recebo muitas pesquisas, a gente tem o nosso Telegram da Fisiovital, e todas essas pesquisas a gente está postando cada dia uma pesquisa no Telegram da empresa. Tá? Então é bem interessante vocês estarem entrando. Também queria deixar dito que a Fisiovital está fazendo algumas promoções essas 2 próximas semanas. E que amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter também uma super live com a Beverly Kuzik, falando sobre o Teratogs. Então quem tiver alguma pergunta já pode ir me mandando, porque vai ser bem doida essa live, que eu vou estar falando em português e inglês ao mesmo tempo. Então eu não sei como é que eu vou conseguir organizar tudo isso se eu não começar a receber perguntas antes. Então, hoje a gente está tendo Covid, né, que é um problema que está sendo bem grande no Brasil, e muitas clínicas ficaram fechadas e muitas instituíram teleatendimento. E a gente vai conversar muito agora com a Marcela sobre como que eles estão fazendo esse teleatendimento. Estou esperando aqui a Follow Kids entrar, para a gente poder estar incluindo ela no nossa live. Ah, chegou. Marcela, você tem que pedir para entrar no grupo, para a gente conversar. E ela me mandou também um documento do COPCA, né, que é sobre exatamente como é que eles fazem esse teleatendimento, acredito que é na Suíça. E eu achei muito interessante, e eu vou estar disponibilizando também no nosso Telegram. Para você se inscrever é só entrar no fisiovital.com.br/telegram. E como é que é esse protocolo? Olá, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Tá, Tô te escutando bem. Tá tudo direitinho. Sim, senhora. Um grande prazer estar aí com você. Minha primeira live. Sua primeira live? Vai ser tudo bem, fica tranquila. Vai, tô nervosa. Vai sim, vai dar tudo certo. Separei aqui um roteirinho, né, pra gente poder conversar sobre esse artigo que você estava falando. Muito legal, né, o COPCA. Muito bom, muito bom. Bem interessante mesmo como é que eles estão fazendo, como é que é essa coisa do teleatendimento, né? Eu vi pelo meu sobrinho, lá nos Estados Unidos, ele mora lá, e ele teve um problema de atraso no desenvolvimento da fala. E ele não ia para a fono. A fono passou algumas dicas para a mãe e ia vendo toda semana. Então eu comecei a entender e achar bem interessante essa forma de trabalho que vocês começaram no Brasil agora na Follow Kids. E eu queria que você se apresentasse, fala um pouco da Follow Kids pra gente. Tá. Olha que eu falo, hein? Pode falar. Eu falo muito. Então, meu nome é Marcela de Oliveira, né? Eu sou fundadora da Follow Kids.
Na verdade, a Follow Kids é um grande sonho, né? Uma clínica de neuroreabilitação infantil. E hoje nós temos um time muito grande, de quase 100 pessoas, né? Desde os profissionais que cuidam da clínica, da organização, a equipe jurídica, a equipe administrativa, os assistentes, os terapeutas, recepcionistas. Então, hoje nós somos um time bem grande. E Deus, né, me colocou na direção dessa clínica, que foi um sonho gerado em mim, mas de fato isso tudo começou lá atrás. Eu sou formada pela Universidade Castelo Branco, né? Vou contar bem rapidinho um pouquinho da minha história, e até porque eu acredito que muitas pessoas não sabem, né, de onde surgiu a Follow Kids. Então, a Follow Kids hoje ela é grande dessa forma porque, de fato, foi uma construção, né? Foi um processo. Eu venho de uma formação de UTI neonatal, então eu trabalhei muitos anos em UTI. Comecei na UTI neonatal lá atrás, né, quando eu me formei, em 2003 eu me formei, então em 2004 eu já tinha entrado numa UTI neonatal, encarado esse processo de trabalhar dentro de uma equipe grande, que foi a equipe do Barradó. Então, assim, eu tive muitos enfrentamentos aos 21 anos de idade, quando eu entrei para a equipe da doutora Miriam Pérez, é uma pessoa excelente. E aprendi muito com as rotinas dessa UTI, e a visão da doutora Miriam era muito legal sobre a questão não só da fisioterapia respiratória, mas ela via muito o fisioterapeuta como uma peça fundamental já dentro da UTI para esse desenvolvimento motor. Então, eu lembro de inúmeras vezes a gente com prematurinhos que estavam lá há meses dentro da UTI, a gente sentado fazendo motor, a gente sentado fazendo, organizando aquela criança da melhor maneira para essa intervenção precoce. Então, se passaram alguns anos, né, nessa UTI, eu comecei a atender algumas crianças, fazia follow-up dessas crianças. E foi aí que eu acabei entrando na Canto da Fala e Movimento, lá na Olegário Maciel. Que a gente se conheceu há anos atrás. Então, eu sempre gostei muito de neonatologia. No meu terceiro período eu tive a oportunidade de fazer um curso de extensão. Um amigo do meu pai, que é fisioterapeuta, o Marquinhos, ele trabalhava em UTI. Então, no terceiro período, eu fiz 220 horas no curso de extensão com Farley Campos e fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Então, assim, quando eu entrei na neonatologia e eu comecei a perceber o que acontecia depois com essas crianças, essa continuidade de tratamento, eu comecei a me apaixonar mais ainda por esse universo de reabilitação infantil. Mas quando eu entrei lá na Canto da Fala, que há uns 15, sei lá quanto tempo atrás, foi 2000. A Estela tinha uns 14 anos, imagina, tem 26 agora. Uns 2006, mais ou menos. Eu, assim, pelo menos, quando eu entrei lá na sociedade com as meninas, e aí que eu comecei a atender, entrar de fato em neuroreabilitação, né? Só que eu comecei a pesquisar e comecei a ver que a gente estava muito fora desse universo que acontecia lá fora. E aí eu comecei a pesquisar umas clínicas em Israel. E eu via que lá eles usavam muito a gaiola, eles usavam muitos equipamentos, eles usavam muitos materiais para adaptar as crianças na esteira. E isso, né, já tem anos, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, eu falei, não, eu preciso de um espaço maior, eu preciso de uma equipe, não sou eu, uma andorinha sozinha não vai fazer verão, né? E aí foi quando eu comecei a pensar na Follow Kids e mudei para um espaço maior. Para a gente conseguir pensar nessa grandiosidade, né? E lá a gente, na Barra da Tijuca mesmo, a gente mudou para um espaço maior, mas só cabia uma fisioterapeuta, eu, um fono, um TO. E assim a gente foi crescendo a equipe, e eu acabei vindo para o Recreio, onde a gente conseguiu ter um prédio todo, né? Hoje nós temos 2 prédios, Então, para conseguir esse sonho que é a neuroreabilitação de verdade, né? Assim, ter equipamentos, investir em equipamentos, né? Eu lembro que quando eu comecei a comprar alguns materiais, eu vou falar esse exemplo aqui, eu nem tinha pensado sobre isso, mas quando eu comprei o estandarte, não sei se você conhece o estandarte de Minas,
Qual É um é? equipamento que as TOs usam muito, e através do estandarte você consegue fazer um monte de atividades, né? É um equipamento, é um material. Eu lembro que o senhor que me vendeu o estandarte, ele falou assim, nossa, eu já vendi esse equipamento para vários lugares, mas o Rio de Janeiro não tem muitas pessoas que investem em equipamento. Aquilo me chamou a atenção, sabe? E, de fato, é uma realidade, assim, a neuroreabilitação há 15 anos atrás, as pessoas não investiam, né? Tinha uma bola, tinha um rolo, e aí a gente começou, né? Eu comecei a me apaixonar mas eu pelos acho que também... teratogs. eu acho que é uma coisa também que antes, né, eu vejo, mas aí eu vou falar de milhões de anos atrás, né, quando a minha irmã era pequena, que a gente era muito focado, vocês era muito Bobat, que era a base e ainda continua sendo a base. Só que várias pesquisas, até foi a conversa de ontem, foram surgindo e várias outras terapias e formas de trabalhar foram surgindo, né? Que inclusive a questão desse teleatendimento, que é um outro ponto que vai começar também, eu acho que devido à Covid, infelizmente, pelo que a gente está passando, é algo que pode começar a crescer e que vai ser muito bom para as crianças. Sim, e foi quando, assim, de fato eu te conhecia muitos anos atrás, eu via você falando, eu vou trazer... Foi quando a primeira vez eu ouvi falar em teratogs, eu ouvi falar, ainda era aquele azul, né? Era o azulzinho. Né? E eu ouvi falar em faixas, foi quando você falou isso lá na clínica. E eu comecei a conhecer esse universo. 11 anos atrás. Então assim, de fato a gente não tinha muito acesso, né, a equipamentos. Não tinha. Mas enfim, esse é o meu universo, né? A reabilitação infantil, eu amo. E vamos lá, eu vamos acho que é um universo lindo e tem que querer mesmo, né? E eu acho que o que você fez com a Follow Kids foi muito incrível, porque a gente vê lá fora clínicas muito grandes que fazem essa integração de todos a fono, TO e várias outras, até psicólogos, né, para trabalhar com o pai, conversas, e eu acho que você trouxe isso aqui para o Brasil. É um grande desafio, entendeu, Juliana? Assim, na verdade, não foi fácil, né? Óbvio, eu tive que buscar fora, eu fui em muitas clínicas para conhecer, trabalhei muito para isso, né? Eu lembro que eu dava inúmeros plantões para conseguir pagar meus cursos. Não foi fácil, desafiador, mas assim, eu acredito que as nossas crianças merecem, né? Os nossos pais, as crianças merecem, assim. Que bom que a gente faz parte dessa mudança da neuroreabilitação, né? Uhul! Então vamos lá. Fazendo a diferença. Vamos falar então um pouco sobre o que aconteceu agora na Covid e o que você teve que implementar. Mas na realidade, pelas nossas conversas anteriores, você teve que implementar um teleatendimento, mas você já tinha um protocolo que você falou muito, né? De trabalho com os pais, né? De você treinar esses pais. Então, como é que foi essa implantação desse protocolo dentro da Follow Kids com os seus pais? Que não poderiam vir mais? Eu acredito que foi a implementação para os terapeutas, né? Assim, para conseguir esse enfrentamento assim, de organização, porque é uma equipe grande, são muitos pacientes, então a gente precisava escrever um protocolo para cada criança, explicar esse protocolo para o pai, né? Porque o pai tem que se apoderar, porque ele vai ser coterapeuta. Mas, de fato, assim, nós já utilizávamos os protocolos. Então, eu acho que vou falar dos dois assuntos, né? Do treinamento dos pais e protocolo. Então, assim, os pais, eles já conheciam os protocolos, até as crianças que frequentavam a clínica e frequentam a clínica e fazem os protocolos também de terapia intensiva. E na verdade, o treinamento do pai, ele é rotina na clínica, né? Porque assim, se o pai não for treinado, não tem tratamento, não tem continuidade de tratamento. E isso então, eu amei que você falou, né? Quando a nossa conversa, que você falou, o pai chega lá e você já deixa claro para ele, olha. Deixa claro, isso faz parte da rotina de tratamento. Então, assim, ontem mesmo eu estava fazendo uma supervisão com uma terapeuta e eu falei para ela assim, mas você falou da importância do uso da faixa, você explicou para o pai? Aí ela falou assim, mas eu acho que ele não tem condição, enfim. Eu falei assim, não, mas nós temos que dar informação.
né? Se o pai não pode comprar uma faixa, ele pode ter outra, ele pode ter um outro equipamento, a gente pode dar ideias, mas assim, essa informação treinar, a gente tem que treinar o pai. O porquê que é necessário? Para quê? Né? Então, enfim, essa dinâmica de treinamento de pais, ela tem que ser contínua. Né, ela tem que estar internalizada no terapeuta. Hoje, assim, é um desafio para mim. A gente precisa, de fato, estar sempre conversando com os terapeutas, estar sempre empoderando esses pais, né? E eles precisam ter essa consciência, assim, de continuidade de tratamento, que não adianta a criança ir fazer 40 minutos de terapia e não ter continuidade. Também Eu preciso entender os equipamentos, eu preciso utilizá-los em casa. Então, é por aí. Então, assim, e mostrar para o pai como é que funciona, né? Como que funciona. São coisas simples até. Como é que você tem que sentar o seu filho na cadeira? Como é que ele tem que comer? Ele tem que estar com o braço apoiado para comer a comida, tentar comer sozinho? São coisas bem específicas que eu acho que esse treinamento que você está dando para os pais faz todo o diferencial para o desenvolvimento. Dentro do COPAC, que eu até notei isso aqui, que eu quero até que você fale um pouco, dentro do documento sobre o COPAC, você fala que os estudos da DIRCS, famílias que são treinadas e que desafiam seus filhos em relação ao comportamento motor, essas crianças têm um melhor resultado motor, e crianças de até 18 meses têm um melhor resultado motor do que outras, porque o pai foi treinado e desafiam suas crianças dentro disso que eles foram treinados no dia a dia, né? Sim. Eu entendi bem. O COPICA, ele tem essa... Ele faz um treinamento para a família conseguir lidar e cuidar das necessidades especiais da criança, né? Então, assim, de fato, vou até explicar para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Eu não tenho treinamento do COPICA, eu quero fazer, né? Um sonho, já até te falei isso, para você trazê-los para o Brasil. Mas quando nós fomos pegos de surpresas com o Covid, com a pandemia e com esses pais que entrariam em teleatendimento, eu comecei a pegar material, né? Artigos, enfim. Então, eu percebi que o COPICA, ele trazia esse empoderamento para o terapeuta. Como que eu vou treinar e mostrar para o pai que ele pode ser um coterapeuta? Então, assim, o que é interessante nesse modelo é que a gente empodera os pais, a gente mostra para eles que quanto mais essa criança for estimulada, quanto mais variedade de atividades, quanto mais essa criança for submetida a um meio de estímulo, esse meio for pensado. Então, assim, como que nós fizemos? Só para, né, assim, primeiro eu fiz um passo a passo para passar para os terapeutas, para organizar. Então, eles entravam em contato por telefone com o pai. E aí nós fazemos algumas perguntas que eram perguntas bem voltadas, assim, para essa dinâmica familiar, né? Sobre a rotina, sobre o dia a dia, de como você falou, né? Como essa criança se alimenta, ela senta, ela tem uma cadeira adaptada, ela tem órtese, né? Você falou de bebês, mas assim... Ai meu Deus, volta. E eu falei assim, que ontem você falou, a gente pergunta muito como é que a criança dorme. E eu achei isso muito interessante dessa pergunta. E tem porque, né, como a criança dorme é bem importante para o pai também, e para saber até o que você pode fazer durante o sono. Quais são as outras perguntas que você costuma fazer que você acha realmente importante para você determinar esse protocolo dentro de casa? Então, você está me escutando direitinho? Eu tô. Fiquei de fone aqui. Então, na verdade, a gente pergunta sobre toda a rotina, desde o horário que a criança acorda, né, até a hora se ela tira soninho durante o dia, a alimentação, o sono, qual a qualidade desse sono. A gente faz inúmeras perguntas para conseguir montar um protocolo adequado para essa criança, né? Qual é o horário que ela tem, um horário de alerta, qual é o horário que ela fica mais disposta durante o dia.
Na verdade, Juliana, a gente faz todas essas perguntas, que são muitas, inclusive da parte comportamental da criança e da família, porque é muito importante a gente entender quais são as dificuldades e os enfrentamentos da família, como eles se sentem, se eles estão felizes, se eles estão bem, se eles aceitam toda essa situação, né? Como que tá? Como que essa família tá feliz? Tá tudo bem? Até porque, assim, um dos nossos objetivos pode ser ajudar essa família a melhorar essa rotina, a organizar, né? Então, assim, a gente tem todos os nossos objetivos funcionais para melhorar a capacidade funcional da criança, para melhorar a parte motora, para melhorar, né? Enfim, a parte do sistema músculo-esquelético, mas a gente também precisa pensar nessa família como família, né? Nesse contexto familiar. A gente também precisa pensar nesse local onde essa criança com necessidade especial está inserida, né? Todas essas pessoas, todos os cuidadores, como a gente conversou, né? Muitas vezes essa família, até nesse período de pandemia, muitas mães estão trabalhando, né? Algumas estão trabalhando em casa e algumas estão trabalhando fora. Mas, de fato, existe uma pessoa que cuida, né? Sempre tem aquela pessoa que é a pessoa dedicada a cuidar. Então, nós precisamos treinar essa pessoa, nós precisamos, né, organizar os pensamentos e os objetivos com essa pessoa. Então, assim, a gente faz toda essa lista de perguntas, a gente percebe, né, se a família entende um pouco das deficiências primárias dessa criança ou deficiências secundárias, para a gente poder formalizar um objetivo, formatar um objetivo. Esse objetivo não pode ser... pode falar. Você que faz ou é a família que ajuda a fazer também? Então, a família ajuda. A gente sempre tem aquelas expectativas e aqueles objetivos grandões, né? Então, assim, e nesse período de pandemia, o maior medo, eu acredito que assim, a maior ansiedade dos pais é perder o que a criança também já alcançou. Já ganhou. Né, já ganhou. Então, nós temos esse propósito, né, de acalmar esse pai, de acolher, de fazer também as atividades e os objetivos voltados para a manutenção daquilo que já era feito, realizado na clínica, né? Então, uma criança que já estava treinando marcha, que na clínica estava na esteira, estava na gaiola, estava na roupa terapêutica, enfim, a gente organiza de uma forma adequada para que isso seja continuado em casa. Então, na verdade, a gente pergunta sobre tudo. Os materiais que tem em casa, tem caixinha, tem banquinho, tem, o que você tem que dá para utilizar? Você tem bola? O que tem que dá para utilizar para a gente montar o protocolo? Então, assim, depois que a gente tem essa relação, o terapeuta começa a organizar o passo a passo para o pai das atividades, que eu até te mandei um modelinho. Mandou, né? Eu adorei, da TO. E de quanto em quanto tempo você muda essas atividades? Então, vou te falar da realidade, né? A gente tem a expectativa e a realidade. O que acontece? No início, nós estávamos, era da pandemia, agora a gente tem um pai que está acostumado com toda a organização da clínica, todos os equipamentos, então ele não está acostumado a fazer terapia em casa. Quando a gente enviou aquele protocolo, né, no primeiro mês, né, um monte de atividades, os pais se assustaram. Porque de fato não dava conta, entendeu? Então, é difícil, gente. Difícil. É difícil. Então, a gente começou a organizar de uma forma que esse pai conseguisse se sentir coterapeuta de fato, que ele conseguisse dar conta, né? Então, o que eu pedi, o que a gente começou a se falar, porque nós temos grupos de todas as crianças. Então, a gente reúne a equipe para fechar o protocolo e para organizar os objetivos. Então, se eu estou trabalhando motor amplo, eu estou trabalhando planejamento motor, eu estou fazendo com que a criança pule, role, engatinhe, enfim, faça a transição, porque eu tenho TO, fono, físio, psicomotricista, então a gente precisa alinhar esses pensamentos para o pai não receber um monte de protocolo. Ainda tem isso, né, Juliana? Imagina, um pra cada, não dá, aí morreu, né? Não, então, isso aconteceu, então assim, pais a criança também, né? Imagina. Não dá. Não, e a mãe, né? Fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente organizou de uma forma para conseguir
que o pai ficasse feliz de estar proporcionando, de estar ajudando, de estar fazendo essa manutenção em casa e que ele desse conta, né? Então, os protocolos são protocolos simples, né? Alguns com 4 atividades, mas são atividades totalmente voltadas. O pai entende os objetivos daquela atividade. Isso é muito importante, né? Então, assim, a criança está treinando marcha, quer melhorar equilíbrio, enfim, são atividades com esse objetivo, com materiais que ele tem em casa, com brinquedos que ele tem em casa, sempre pensando em melhorar essa capacidade funcional da criança, né? Mas é um desafio, não é fácil. Com certeza, para o pai e para a clínica. Quando você passa, por exemplo, vamos na parte motora, porque na parte de terapia ocupacional tem aquele que você me mandou, é muito interessante. Você tem o brincar com várias superfícies diferentes e tal. Agora, dentro da fisioterapia, que você tem que segurar de forma diferente, você tem que saber onde botar a mão. Como é que você faz esse treinamento do pai? Quando é bebê, a gente demonstra num bonequinho, né, numa boneca e consegue demonstrar. Na verdade, os protocolos todos foram feitos com fotos. A gente a gente tem muita foto, a gente tem um portfólio muito grande de fotos de atividades. Então, a maioria dos protocolos já foram com fotos para o pai poder saber o direcionamento da mão, saber como é a atividade. E os que não entendiam a gente faz, né? A gente mostra como tem que ser feito. Mas assim, até quando eu fiz a formação do MEDEC no Chile com o Ramon, e depois eu tive o prazer de ter com a Esther Fink no Canadá, e os dois eu percebi que eles treinavam pais. Eles treinavam muito, 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 muito os pais. E isso eu sempre falo na clínica e empodero os terapeutas. Então assim, os nossos pais são pais que sabem fazer as atividades, sabe? São pais que assim, não foram pegos tão de surpresa assim. A maioria, eles observam, eles sabem o porquê, o pra quê, como é feito. Óbvio, não são pessoas treinadas a usar uma bola suíça, colocar de pé. Sim. Mas fazer, né? Mas assim, básico, fazer né? o básico. Então, como isso esse home program já era nosso, a gente sempre faz. Como eu te falei, nesse treinamento já existe. Você falou, semana passada você teve um treinamento com os pais, não teve? A gente tem um treinamento semanal com os pais de autismo na clínica, que é um treinamento totalmente assim, voltado para a área comportamental, né? Então, assim, são treinamentos realizados agora é realizado pelo Zoom, né? Então a gente faz pelo Zoom. Mas os treinamentos com os pais, né, de paralisia cerebral, síndromes, enfim, as outras crianças, eles são feitos diariamente, dentro da nossa rotina. Eles recebem esse protocolo de home program, mas eles também recebem a cada 6 meses uma devolutiva, quando a gente refaz todas as avaliações da criança, quando a gente mostra como ele estava há 6 meses anterior. Então, os pais, eles ficam muito inseridos no processo do paciente, da criança, né, desse desenvolvimento. Essa questão de você fazer a avaliação e depois de 6 meses reavaliar e você conseguir medir a evolução, eu acho isso muito importante. Porque, assim, a gente vê, assim, vou dar sempre exemplo da Estela, né? O desenvolvimento da Estela foi muito lento, óbvio, ela é uma criança com várias deficiências. Então, a gente poder ver que agora ela está segurando mais tempo o pescoço, por exemplo. Antes segurava, agora está segurando tanto. Isso é empoderamento também para o pai, né? Sim. De que estamos indo para frente. E eu acho que todo esse treinamento que você dá ajuda ao pai. A gente não teve, na época de Estela, não teve esse treinamento. Porque ela é a criança mais mimada que existe. Isso acontece muito, né? Por isso que eu até falei da questão comportamental, né? A gente sabe que isso é muito comum. A criança domina, ele é muito cuidado, essa criança é muito cheia da atenção, né? Então, ele começa a dominar mesmo, ele começa a entender. Ontem, na supervisão que eu estava fazendo, uma terapeuta falou pra mim, ele entra na sala, chora, a mãe pega.
Então, ele já tem essa comunicação com a mãe muito estabelecida, né? Então, a mãe precisa dar esse tempo para a gente estabelecer a comunicação e começar a mudar essa rotina da criança. Mas, assim, esse desenvolvimento, esses treinamentos de pais, né? Agora a gente vai começar a organizar de uma forma online para reunir todos esses pais, todos, né, da clínica, para começar a treinar. Mas, assim, de fato, se o pai não tiver inserido, não existe tratamento, né? Então, assim, não adianta eu treinar aquela criança, eu mostrar como usa o extensor, como usa a faixa, como usa os equipamentos, a importância de um estabilizador vertical, a importância de uma cadeira adaptada, a importância de uma roupa, e esse pai não utilizar, né? Então, assim, o Kopka mesmo, ele bate muito em cima do treinamento de pais, né, desse empoderamento. Porque o empoderamento. Ele diz que se esse ambiente de casa ele for muito organizado, né, se esses pais souberem organizar, é o dia a dia, não é parar para fazer terapia, né? O dia a dia já é a terapia. O momento de eu assistir televisão, eu tô bem posturada, eu tô com o pé com base de suporte organizada, né? Eu tô com os pés bem apoiados, eu tô com uma roupa proprioceptiva. Então, organizar o ambiente, organizar as rotinas. E, assim, o que eu achei mais interessante, que eu penso muito nisso, a gente não tem que forçar, a gente não tem que... nós não somos um quartel-general do tipo, tem que ser assim, tem que ser... né? Mas esse pai, ele precisa, a gente precisa sugestionar, a gente precisa entender a rotina. Mas eu acho que a partir do momento que ele entende, que você conversa o porquê, por exemplo, olha, seu filho tem que estar com o pé apoiado, porque assim o quadril, ou ele tem que ficar em pé, porque por mais que ele não fique, porque você vai ter possivelmente menos problemas de quadril no futuro e coisas do gênero, você vai começar a explicar para ele e ele vai começar a interagir com isso e querer colocar isso em prática, né? Sim. E o que acho interessante é que de toda a nossa conversa, eu sei que a gente ia falar, teve um protocolo específico para a Covid, né? Que vocês fizeram. Isso. Mas o mais interessante para mim de tudo, por mais que tenha tido, é que você já fazia um protocolo antes de empoderamento desse pai, de treinamento desse pai. Então, de qualquer forma, esse processo, que é um processo horroroso, né, da que a gente está trancado em casa, de repente tenha sido um pouco mais leve também para essas famílias que estão com vocês. É óbvio que, assim, até você fez a pergunta, eu não sei se eu respondi, mas assim, o protocolo é mensal, né? É mensal. Você me perguntou assim, eu acho que eu falei um monte... O protocolo é mensal, que nós estamos enviando agora, né? Acontecem mudanças, mas é mensal. O que você perguntou agora mesmo? Já até me perdi. Você falou. Não, então eu também não lembro mais. A gente tá falando tantas coisas. Eu ia te perguntar... Você tá falando da clínica, né? Dessa organização. Porque vocês já tinham essa organização. Eu fiz uma afirmação, né? Então você já foi um pouco mais fácil para vocês implementar esses outros... O que nós percebemos é que, assim, teve muitos pais. Nós reabrimos a clínica, né? No dia 6. Para pacientes que não estavam no grupo de risco, para pacientes, muito mais os autistas, né? E a gente recebia muita ligação dos pais pedindo para retornar, as crianças estavam muito desorganizadas. Então, nós reabrimos a clínica. E acabou que, assim, muitos pais começaram a pedir para voltar em horários bem cedinho, em horários que a clínica não tinha muito movimento, porque não dão conta. Né, de ver a criança em casa sem fazer atividade, de não conseguir dar conta e organizar a rotina. Isso é real, é o que eu estava falando. É muito difícil, gente. A expectativa e a realidade. A gente pode fazer um protocolo todo bonitinho, organizado, passo a passo, de cada atividade, o porquê, o pra quê. E muitas vezes aquela criança não dá conta de fazer com o pai. Né? A gente passa isso em casa para fazer dever de casa com o nosso filho, né? As crianças não querem fazer, as crianças não querem estudar em casa, porque esse não é o meu ambiente de fazer aula.
Então, isso acontece. As crianças muitas vezes não querem fazer marcha lateral, fazer transição com o pai, não querem. Simplesmente não querem. Tem que ir numa brincadeira, né? É meio complicado mesmo. Elas não estão acostumadas com isso. Por isso que eu acho assim, a intervenção precoce com o que o Kopka fala, eu acho bem interessante, porque já está pegando o pai e essa criança desde o iniciozinho. Então já está dando esse empoderamento desde do nascimento e já vai fazendo esse trabalho com o pai, com a criança, de também trabalhar dentro de casa. E você fala muito de intervenção precoce, né? E você trabalhou na neonatal. Então, qual é a importância da intervenção precoce para a criança? Sim, o Kopka, ele fala dessa intervenção precoce, até porque a Midna, que escreveu o artigo, ela que dá o GMA, né? Ela que é a instrutora do GMA, do General Movements. Então, assim, ela fala muito sobre essa ferramenta de avaliação lá atrás, né, lá na UTI, e o quanto é importante essa criança ter estímulo precoce. A gente está falando de uma ferramenta que consegue avaliar se essa criança tem uma neurodisfunção. Mas a gente sabe que tem muitas crianças que tem uma história só de prematuridade, ou tem uma história de atraso motor sem diagnóstico, né? Muitas vezes a mãe percebe um atraso. Então, assim, a minha observação quanto à intervenção precoce é que é necessário, o quanto antes. Eu, assim, como eu te falei, eu vim da UTI neonatal, então eu pegava bebês muito pequenininhos, né? As mães já conheciam o trabalho realizado dentro da UTI, então elas não queriam esperar. Muitas mães já tinham diagnóstico, né, dentro da UTI, já saem com diagnóstico, então elas não querem esperar esse momento da intervenção. O Kopka, ele fala de fato, de cara, empoderar esses pais para essa intervenção em casa. Né? Então, assim, da importância desse pai que a gente não vê, dá vontade de chorar, porque assim, a gente não vê no Brasil, assim. A gente precisava que os pediatras lessem, que se empoderasse desses artigos, porque assim, desculpa, mas é real. A gente recebe as crianças muito tarde na clínica. Também muito acho. tarde. Tá? A gente recebe crianças que poderiam desenvolver, que poderiam ter sido, os pais poderiam ter sido orientados na saída da UTI, ou frente a um diagnóstico, ou frente a um atraso motor. Quantas crianças chegam pra gente com 3 anos de idade, aí não fala e começou a andar muito tarde. Mas é porque a gente estava esperando, porque o pediatra disse que a gente podia esperar. Podia esperar. Esperar. Então, eu fico louca com isso. Esse é um assunto, né, que eu acho que a gente vai sempre bater na mesma tecla, mas é real, né? Assim, a falta de informação é muito grande, né? A falta de informação é muito grande. Também acho. A gente, eu trabalho com a Sure Step no Brasil, né? E você vê os pacientes que usam órtese no Brasil, lá nos Estados Unidos, são pacientes típicos. Muitas crianças típicas que estão com desenvolvimento atrasado e que o ortopedista, o pediatra já manda para botar uma órtese para organizar esse pé, dar um suporte para poder não ter esse atraso, né? E tem várias pesquisas que falam que o atraso de desenvolvimento motor também causa um atraso cognitivo. Sim. Né? Sim. A falta de exploração, a falta desse... Né? Assim, na verdade, até nesse artigo, né, voltando à fala do Kopka, ele fala o seguinte, que se esse ambiente, se essa criança ela não é exposta, né, se ela não é provocada, se esse cérebro não é provocado, ela não desenvolve. Né? Então, até você falou sobre isso, né? Assim, eu deixei minha filha dentro do cercadinho. Não, no colo mesmo. No colo, né? No colo. Que horror. Então, assim... E olha que eu sei, ó. Imagina. Então, assim, se eu pego uma criança que tem alteração no cérebro, que tem uma lesão, né, e que a gente sabe que essa criança precisa explorar o quanto antes, precisa rolar, precisa engatinhar, precisa ter todas essas sensações, precisa, né, então assim, a gente precisa submeter essa criança a essa estimulação, né, então assim, uma criança neurotípica dá 14 mil passos por dia,
tem várias quedas durante o dia, ela esbarra, ela toca, ela cai, ela levanta, ela cai de novo, ela levanta. Então, a criança com lesão, ela precocemente precisa ter todas essas sensações. Então, quando ela chega pequenininha na clínica, a gente ensina a rolar, a gente já ensina sobre balance, a gente já ensina sobre o sistema proprioceptivo, sobre, né, sensório motor, todas essas sensações que a gente precisa dar para a criança. Então, você imagina essa criança chegando pra gente com 2 anos, olha quanta sensação ela perdeu. Muita coisa. E a pesquisa de ontem, até que a gente estava conversando com a Paula, que o Rosenbaum fez em 2002, por exemplo, crianças com paralisia cerebral que não tem controle de cabeça até os 2 anos vão ser um nível 4. Né? 4. Então, se você começa anteriormente, bem no início, de repente ela vai ganhar esse controle de cabeça. E não vai ser o nível 4, vai conseguir evoluir melhor, né? Então isso está muito determinado logo esse é o nosso início. Desafio. Sim. Então, é por isso que a gente fala tanto de intervenção precoce. Né, assim, é óbvio, ô Juliana, que a gente está num meio que uns falam muito do bobo, outros falam muito, né? A gente sabe disso. Outros falam muito do MEDEC, outros falam muito de... Enfim, cada um... né, gosta mais ou trabalha mais com algum tipo de intervenção. Mas o que a gente sabe é que essa criança precisa de movimento, essa criança precisa de mão, essa criança precisa, sabe? Então, a intervenção precoce... E de alinhamento, né? Alinhamento. Alinhamento é outro ponto para você não ter, por exemplo, deformidades e coisas que é o que você ensina esse pai, a sentar a criança, uma cadeira de roda, um posicionamento, né, que é importante, uma órtese no pé. A gente está falando de intervenção precoce e também de teleatendimento. Eu queria te perguntar, assim, como eu falei do meu sobrinho que mora nos Estados Unidos, que foi só por teleatendimento, a partir de... Existe a pretensão, existe como você está atendendo pessoas... Porque, assim, o Brasil é gigante e eu vou te ser sincera, a gente tem níveis, tem cidades que não tem nem um fisioterapeuta neuropediátrico. Então essa criança fica meio que sozinha, né? Sem ter um tratamento adequado. Teria como, para essa mãe que mora lá longe, uma criança bebê ainda, vamos dizer, no atendimento precoce, ter um atendimento com vocês, por exemplo, no teleatendimento, para vocês estarem criando protocolos e tal para esse bebê? Não falo nem criança de 5 anos, porque é mais velhas assim, porque é mais complicado. Falando de bebezinho. Na verdade, a gente até fez uma postagem no Instagram sobre isso, porque nós estávamos recebendo ligações de pais que estavam tendo diagnóstico, né, que os médicos estavam indicando. Então, naquele auge do Covid, assim, no início, estava todo mundo, né, sem saber o que fazer, com medo de sair de casa, enfim. Então, nós fizemos, né, colocamos aquela postagem porque de fato é real. A gente consegue fazer um teleatendimento com o bebê, a gente consegue através de filmagens, a gente ensina a mãe a filmar os padrões de movimento, né, de prono, rola. Então a gente ensina a mãe a filmar, a gente para analisar os vídeos e para pensar em montar o protocolo com a mãe. Então, é muito mais fácil porque a gente consegue demonstrar num bonequinho, a gente consegue demonstrar com fotos, a gente consegue, numa conversa, né, falar com a mãe o que é apropriado, mostrar os padrões que essa criança não pode ficar. Então, assim, é muito mais tranquilo com o bebê. De fato, as crianças maiores, hoje eu até ajudo alguns terapeutas, assim, eu faço consultoria quando pedem, terapeutas que moram longe, que não têm muito acesso até a cursos, essa é a realidade, né? A gente dá esse suporte para montar até protocolos de terapia intensiva, mas para os bebês é bem mais tranquilo da gente conseguir fazer esse teleatendimento, sim. Né? Isso eu acho bem importante, essa possibilidade mesmo. Eu acho que pode mudar muita coisa aí na fisioterapia neuropediátrica de bebê, que realmente precisa melhorar, sabe? Sim. A gente vai ter esse movimento. Eu acho que pós-pandemias, né? Pós-pandemia vamos todos nos reinventar, assim. Eu acho que vai ter muita coisa diferente. Porque na realidade a pandemia pode acabar o pico agora, mas a gente vai continuar até ter uma vacina ou alguma coisa do gênero. Então realmente a gente ainda
vai ter certas questões e medos. Muita gente ainda vai ter medo de sair. E um bebezinho recém-nascido, mas sei lá, com 4 meses de idade, como é que você vai expor o seu bebezinho? Ou se você mora longe mesmo, né? Eu acho importante essa possibilidade. Não tem deformidades instaladas, é um bebê, ainda está lá no começo daquilo tudo. Então tem como vocês estarem dando essa possibilidade de um tratamento de ponta para a criança. Essa é uma informação assim, que eu acho muito legal você poder passar isso, porque assim, de fato não sou eu, Marcela, Follow Kids, mas existem muitas pessoas capacitadas no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Enfim, no mundo. Mas que de fato existem muitos pais que a gente recebe ligações e a gente tá dentro desse contexto de pais que muitas vezes tem um terapeuta que trabalha só com adulto, que não tem muita noção do que vai fazer com a criança, que não tem acesso a cursos. Então, assim, é importante esses pais, é importante esses terapeutas buscarem essa informação, né? Montar protocolos e fazer supervisão. Eu lembro que há muitos anos atrás eu já ouvia falar em supervisão, né? Então, assim, a gente percebe que muitos terapeutas não dão valor a isso. É muito comum a gente ver na psicologia, mas não na fisioterapia. Entendeu, Juliana? Assim, e eu acho que isso é necessário, a supervisão para o terapeuta, porque assim, eu sempre falo que 2, 3, 4 cabeças pensando é sempre melhor, né? Pensando naquele propósito. O que você fala de supervisão é bem interessante também, porque, por exemplo, eu já peguei vários casos de pais querendo comprar alguma coisa, o fisioterapeuta era um fisioterapeuta de ortopedia e não tinha outra opção na cidade. Então, também ter a opção de você estar trabalhando em parceria com esse fisioterapeuta para aquela criança também é muito interessante. Você pode ir direcionando esse fisioterapeuta que é de uma área completamente diferente, mas é o único que tem. Sim, e é o que a gente vê, né? Assim, é o que eu achei muito legal quando eu tive a oportunidade de ir pro Canadá com a Esther, e depois na segunda vez eu fui com uma mãe do Brasil que foi para ser treinada. Então, é esse envolvimento com o pai, sabe? É esse empoderamento, assim, esse treinamento com o pai e com o terapeuta. Então, eu via muito isso lá, né? E até com o Ramon, assim, esse treinamento efetivo com a família. Empoderar essa família, assim, quando a família entende o que é terapia de neuroreabilitação, entendeu, Juliana? Que não é só, a gente sabe que não é só alongamento. Né? Tratar uma criança neurológica. Né? Então tem muita história, tem muito artigo científico, tem muita evidência científica, tem muito material, tem muitos cursos. Então e é muito sério, porque quando você faz a coisa certa, quando você atende de uma forma correta, né, nessa intervenção precoce, faz toda a diferença. Faz, com certeza. Então, assim, dentro do protocolo, primeiro você analisa a criança, né? Conversa com os pais, você vai analisar se a criança tá na clínica, você já conhece, mas se ela não tá, vai mandar fotos, filmagens dessa criança para você analisar o padrão motor dessa criança. Isso. Aí depois disso você pega e vê tudo isso e conversa com os pais de novo. No caso do bebê, né, que a gente não conhece, é dessa forma. As crianças que já fazem parte da clínica, a gente tem muita filmagem, foto, né? A gente já faz isso no nosso dia a dia. Cada criança tem seu grupo, tem seu portfólio de material. Então fica muito mais fácil até de demonstrar para o pai o que é necessário fazer em casa, entendeu? Fica e você mais acha tranquilo. Que os pais, eles brasileiros, eu tô dizendo, eles... eu sei que é um momento de pandemia e que todo mundo está vendo isso como uma vírgula na vida, lógico, né? Porque não vai ser para sempre. Mas você acha que eles estão dispostos a tentar fazer isso no dia a dia também deles? Você acha que seria algo que seria incorporável na vida do pai brasileiro? O teleatendimento ou a continuidade? Assim, a continuidade em casa. Esse treinamento para continuidade. Para em casa ter o mesmo tipo de trabalho, não de fisioterapia, mas de organização da casa e tal.
Juliana, assim, como eu te falei, nós não somos um quartel-general, né? A nossa ideia é dar sugestões, é conhecer essa casa, conhecer essa família. Aqui na clínica, a gente meio que organizou assim, as TOs fazem uma organização e um quadro de rotinas, né? Até para esse período da pandemia, elas ficaram com essa responsabilidade. Ó, a primeira a entrar em contato para organizar a rotina são as TOs. Mas, assim, isso tudo é uma questão de comunicação, né? Como a gente já falou. Se o terapeuta ele trouxer esse pai para dentro do processo de reabilitação, porque o pai ele chega assim, eu quero que meu filho ande. Mas se ele entender que para ele andar ele precisa ter controle de tronco, ele precisa ter controle de cabeça, ele precisa melhorar várias questões do aspecto motor, e se ele entender de fato que essa continuidade, esse trabalho em casa vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento, muitos pais participam. Né? E a gente tem muitos pais que ficam querendo intensivo, né? Ah, eu quero meu filho intensivo, porque entende. Muitos não dão conta porque trabalham e aí querem que a criança faça parte dos períodos de intensivo, né? Para ela conseguir receber essa carga maior. Mas o que a gente sempre orienta é que a família se empodere mesmo. E se envolva o máximo possível, né? Se envolva o máximo possível. E isso, assim, tá nas mãos do terapeuta. Né? Até na clínica mesmo, eu não vou... como eu falei, uma andorinha só não faz verão. Eu preciso que a equipe... né, se envolva, eu preciso que a equipe envolva esse pai no tratamento, traga o pai para dentro da sala, façam as devolutivas, organizem os programas domiciliares, organizem os dias de conversa, as devolutivas com os pais. Então eu acho que todos os terapeutas precisam fazer isso, né? Se esse pai ele está envolvido, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, essa criança evolui dentro do quadro dela, ela vai evoluir. Né? E pode evoluir até mais, né? Porque assim, eu até peguei aqui a afirmação do Rosenbaum, que crianças se desenvolvem melhor em famílias que dão suporte e que as necessidades de toda a família é levada em conta. Tá dentro do COPCA essa afirmação. Tá. Algumas frases eu achei bem interessante isso. Até toda a família é levada em conta. Então, assim, os irmãos também são levados em conta e a família também não é totalmente direcionada só para a criança com necessidade especial, mas para todos. Né? Eles enxergam a criança a família como uma unidade. Então, assim, da mesma forma que essa criança ela precisa ter atenção, ela precisa ter um ambiente, uma organização, o irmão também precisa. Né? A família precisa estar bem, a família precisa estar feliz, a família precisa estar dentro desse contexto. E aí eles fazem um ranking lá, né? Padrão ouro, padrão. E assim, tem famílias que dão conta e tem outras que não. Isso é um problema? Não. Cada família tem o seu padrão, né? Assim, é óbvio. Então a gente não vai poder se frustrar, a gente não vai poder como terapeuta ficar mal quando muitas vezes essa família não dá. E assim, a gente tem todos os tipos de caso, né, Juliana? Tem crianças que ficam uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Eu já tive casos na clínica que a mãe fica 2 dias na semana, o pai fica 2 e a outra fica 3. Então, assim, a gente precisa organizar esse ambiente para que a criança esteja bem aonde ele estiver. Né? Então, assim, que os irmãos participem desse dia a dia. Assim, na verdade, eu quero muito conhecer mais o COPCA, eu quero entender mais esse treinamento que eles fazem com os pais, mas eu percebi que é pesado. Não é nada assim, você percebeu? Assim, não é nada... Percebi. É pesado, assim, eles mostram de fato em cada detalhe, como a gente falou, assim, eles treinam a criança e eles organizam o meio da criança em cada detalhe. Então, se na hora de assistir televisão o irmão ele tem que entender qual é o posicionamento
que esse irmão com necessidade especial deve ficar. Então, ele pode ajudar nisso. Então, é um treinamento bem sério com todo mundo, mas assim, não pode ter essa frustração do tipo, ai, não deram conta, porque isso pode acontecer. Isso com certeza vai acontecer. Com certeza. Eu acho que famílias são diferentes, assim. Eu vejo pela própria nossa família, quando essa afirmação do Rosenbaum se encaixa na minha família. A família inteira foi levada em conta. Teve até o exemplo da Estela que estava rasgando revista e minha mãe não deixou ela rasgar a revista do Bruno, porque era do Bruno. Sim, da outra, né? claro. Então, tem seus limites. Mas também tem a questão de organização do tempo e cada família também tem seu jeito. Imagina, eu sou a pessoa... por exemplo, sou completamente desorganizada em relação a diretrizes com as meninas. Eu nunca ia conseguir organizar alguma coisa. Sim, Então, é isso. Então, assim, cada família tem as suas próprias decisões, tem, né, eu acredito que é assim, como eu falei lá no início, né, eu como terapeuta, eu dou informação, eu treino, eu digo o que é melhor, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar se esse pai vai fazer, se esse pai não vai fazer? Né? A gente percebe muito isso na clínica, né, muitas crianças que, exemplo, podem vir na clínica, mas vão demorar mais tempo se utilizarem um andador, a mãe leva de carrinho, né? Então, assim, a mãe chega no colo com a criança, eu falo, ai, por favor, traz na cadeira, traz com esse tronco organizado. Mas, assim, a gente não vai deixar, né, de passar informação, mas a gente também vai entender essa família. Sabe o que eu tô gostando muito de tudo isso? É que você também trabalha como uma psicóloga desses pais, né? Mais ou menos, assim. A gente, na verdade, o que eu percebi é que não existe terapia sem família, né? Assim, eu vou ser sincera pra você, vou abrir meu coração aqui nessa live. No início, quando a gente começa, a gente é muito imaturo em tudo. Então eu lembro até dentro da UTI mesmo, né? Tudo que eu fazia assim, ai, será que tá certo? Será que... E aí o tempo vai passando, essa maturidade vai chegando, você vai vendo que quanto mais acolhedora você for, quanto mais informação você passar para esse pai, ele tá do seu lado, né? Então, assim... no início, a gente fica assim, ai, será que o pai tá entrando dentro da sala só pra ficar vendo se eu tô fazendo certo? Ai, será que essa criança tá posturada direito? Ai, como que tá? Então, assim, até eu achei legal que, assim, até nesse artigo, a gente tá falando muito do artigo, vamos deixar pro pessoal ler depois. Eles falam que todos os erros são ótimos, né? Todas as tentativas e erros, e que a gente tem que fazer isso. Então, muitas vezes a gente tá lá com a criança toda posturada e não dá certo aquela atividade. Mas a gente tentou, né? Amiga, a gente tem 3 minutos. Tá, eu só vou te pedir para responder aqui da Maria, que é o Marcelo, o protocolo de atividades é mensal, não é? Você já falou. E o acompanhamento é semanal? O acompanhamento é online semanal, né? De acordo com os horários de atendimento das crianças, né? A gente pode fazer a gente faz, ou o pai filma e a gente faz uma supervisão em cima do vídeo, ou de fato faz online com esse pai, entendeu? Então eu queria só deixar uma última mensagem, assim, comunicação é tudo. Também acho. E a gente não pode não se comunicar com as famílias e com os pais. A gente precisa empoderar eles e colocar eles para dentro da sala, para dentro do coração, acolher e de todas as formas e a vida que segue a gente vai conseguir vencer, né, esse processo para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é essas crianças serem crianças e serem felizes. Tudo bem? Marcela, eu quero te agradecer muito pela nossa live. Eu amei poder ler sobre o Cópica e ler sobre o teleatendimento, saber esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu acho que vai ser muito bom para os profissionais que estiveram aqui, para os pais que estiveram aqui, entender essa junção, né, de fisioterapia, terapia ocupacional e família, como é importante para o desenvolvimento motor. Então eu vou te agradecer. Eu vou muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar claro que todo mundo que
que você me mandou lá, o artigo do Cópica, vai estar no nosso Telegram, fisiavital.com.br/Telegram, só se inscrever lá que a gente está botando os artigos lá. E muito obrigada. Muito obrigada. Fazer outras vezes, vamos. Para saber Foi um pouco ótimo. mais sobre os seus trabalhos. Tá ótimo, muito obrigado. O que eu puder também ajudá-los, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu tô aí com o Instagram da clínica, podem me escrever, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um grande beijo. Um tá beijo, bom? Foi gente. ótimo.